Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje a gente tem uma convidada Power, especial, inclusive mês das mulheres, né, Bebel? Exatamente, inaugurando o nosso mês da mulher. É assim, incrível poder começar com você. Quem que tá aqui com a gente? Ela é uma inspiração pra gente. A gente já teve um bate-papo com ela alguns meses atrás, Pois né? é. O ano passado, num evento também muito maravilhoso, Muito de especial. inclusão, de empreendedorismo, de bate-papo. De corpo positivo, Exatamente. né? E ela tá de lá contando algumas curiosidades. Bem-vinda, Calu, PowerCast! A gente tá aqui avaliando, a gente tá com uma médica, com uma dermato, ela tava fazendo parte do evento da Ju Ferraz, do Body, e a gente ficou encantada por ela, a gente trouxe aqui no Power pra gente fazer um bate-papo mais profundo, porque medicina, né, essa parte hoje em dia médica, tá empreendendo também. Muita coisa. Não é? E a gente veio Exato. bater esse grande, é uma grande entrevista, né, Bebel? Bora? Entrevista, a gente tá super animada, a gente quer saber tudo da sua vida, tudo que você passou, e também trazer um pouquinho de empreendedorismo pra quem tá escutando a gente, que às vezes quer começar, quer entrar nesse mundo, se Exato. aventurar, pra você poder trazer tudo. Tudo sem que eu puder romantismo, compartilhar. pode trazer Vamos tudo. trazer o lado dark, né? Exato. Só não pode traumatizar as pessoas, tá? Tipo, a pessoa vai ouvir falar, não quero mais. Não, e Calu, antes de você começar, eu já fiz uma pergunta aqui nos bastidores, perguntando se ela já fez medicina pela família, ela disse, eu quero que você responda, né? Bom, primeiro, super prazer em estar aqui com vocês, realmente. E eu acho que toda vez que a gente tem uma entrevista que você curte a vibe, que a gente se conecta, eu acho que rola muito mais, porque eu acho que a gente consegue compartilhar com muito mais verdade. E eu acho muito importante o trabalho de vocês, realmente, da gente poder compartilhar com verdade, porque hoje a gente tem tanta informação compartilhada em mídia e a gente acha que as coisas ficam muito longe da gente. Sim. Então eu acho super interessante, as pessoas às vezes falam, nossa, ela é médica, se formou, tá lá no podcast com as meninas, tá no Body, uau, o que ela fez? Pô, eu comecei do mesmo lugar que todo mundo começou e eu acho muito legal essa história quando a gente fala de empreendedorismo, de medicina, de falar do step by step, porque todo mundo pode, na verdade. É uma questão de foco, determinação e bastante suor na camisa pra gente chegar lá. Não, porque às vezes as pessoas pensam em medicina, né? Ah, é médica, tem uma clínica, trabalha no hospital e não vê que é um negócio também, né, gente? Tem um Não, super gente, negócio é um por negócio trás. gigante. Esse fim de semana eu tava num aniversário com uma amiga e ela tem uma super empresa também de moda. E assim, são as mesmas áreas que eu tenho no meu consultório hoje, né? Porque hoje eu não trabalho num hospital, eu tenho a minha clínica. A minha clínica é uma grande empresa, né? Vocês falaram, a Rafa é o quê? A Rafa é meu marketing interno. Eu tenho o meu financeiro, eu tenho o jurídico, eu tenho o pessoal de treinamento, tenho o RH. Então, realmente é um empreendedorismo mesmo e a gente tem que aprender, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade de medicina. É, isso que eu ia falar, um lado que normalmente médico tem uma certa falha, né? Tipo, Não, a gente estuda das 8 às 6, durante 6 anos, e até quando eu me formei, que foi em 2011, não tinha uma grade horária sobre jurídico ou sobre administrativo. Então você sai da faculdade muito aprendendo com curso, troca com amigos e você vai estudar em cursos paralelos que você vai acabando de fazer mesmo. Ainda mais esse mundo digital agora, né? Pra aprender tudo. Então Exato. vamos lá, Bebel. Conta pra gente como que você começou. Quando você entrou pra medicina, você já sabia o que você queria? Não, na verdade eu acho que a gente escolhe muito cedo e eu sempre fui uma pessoa que eu tento ter um raciocínio bem prático. Eu acho que vocês também são práticas, a gente estava conversando aqui. Então eu fiquei muito na dúvida e eu falava, a gente tem que saber o que vai fazer, mas como que a gente tem que saber o que a gente vai fazer se a gente é super novo? E as referências que eu tinha na minha família não me impactavam tão diretamente, né? A minha mãe fez comunicação visual na FAAP, o meu irmão é artista plástico, o outro é fotógrafo de moda, mora em Paris. Então, assim, eu não tinha uma referência que me conectava explicitamente de imediato. Meu pai fez arquitetura. E aí eu prestei direito. Primeiro, eu fui pro cursinho e falei, vou fazer direito. E meio de orelhada, né? As pessoas falam, Calu, você fala bem, você defende bem suas coisas, então você vai fazer direito. Argumenta super bem, bora. Exato. Mas geralmente é assim, né? Quando não você é é novo, assim. não sabe. Eu fiz direito, as pessoas, não, você se comunica bem, você não sei o quê, ok, vou fazer. Depois você fala, direito é bom que você aprende muita coisa, mas você fala assim, gente, mas o que eu vou fazer agora com Exato, isso? entendeu? Eu já aprendi, agora eu vou executar como. Enfim, aí eu fui pra faculdade, eu fui fazer cursinho pra prestar direito, e aí eu tava na cursinho de direito, assim, aula de física, química, biologia e matemática, só tinha eu e mais 2 pessoas na sala, a sala esvaziava. Aula de história e geografia, a aula lotava. E eu falava, gente, as aulas mais chatas, as pessoas estão lotadas aqui dentro, né? Porque eu acho que história e geografia é muito legal, mas não precisa fazer uma prova, você lê um livro, você aprende um negócio. Física, química, biologia e matemática, você tem que aprender a raciocinar em cima. Eu falei, cara,
acho que eu não tenho muito a ver com essas pessoas que estão prestando direito. Não é verdade. Aí eu fui falando assim, acho que eu tô no lugar errado. Você analisou, exatamente. Você parou pra pensar, isso Porque foi legal. você tá no cursinho, tem 200 pessoas na sala, prestando a mesma coisa que você, concorrendo pela mesma vaga. E aí, de repente, vem as aulas que eu mais pirava, tinha 3. Nossa, sala vazia. Aí, no meio do cursinho, no final do ano, eu falei, vou prestar medicina. Aí eu fiquei morrendo de medo de prestar medicina. Prestei direito na maioria. Prestei medicina só em 2 que eu queria, que eu nem era que eu queria. Daí eu falei, não, acho que eu quero medicina. Aí eu fiz mais um ano de cursinho, porque as que eu queria eu não tinha prestado, porque eu tinha prestado direito. Aí eu fiz de novo, e aí eu passei nas faculdades que eu queria, e Legal. aí deu tudo certo. Mas eu acho que é isso, eu acho que nessa época da vida também, quando a gente é mais novo, tem muito isso. Você vai perder um ano, você vai fazer mais um ano de cursinho, o que você vai fazer? 2 anos não muda nada, né? Se você se dá um tempo pra se entender mesmo, porque eu acho que a escola às vezes não traz. Não sei como é que tá hoje, né? A gente tô falando na minha época, eu tenho 39 anos. Mas depende a faculdade, o colégio, sabia? Porque a época que eu fiz colégio, também não tinha um pouco de empreendedorismo. Na verdade, não tem empreendedorismo, mas essa coisa de finanças, hoje em dia tá muito mais complementar. Eu acho que eu bato papo com uma galera mais nova e eu vejo exatamente isso. Nossa, tem isso. Eu acho que até o excesso de informação Sim. que tem hoje, as pessoas conseguem, com bons conteúdos, obviamente, Claro. ter mais acesso do que De troca, antigamente. é. Sim, O Power é pra isso também, né, Bebel? A gente quer Verdade. trazer empreendedorismo. Eu acho que tem que mesmo trazer mesmo, porque é o que você falou, por exemplo, você argumentar bem, a gente tinha uma visão errada, né? Toda profissão você precisa saber se expressar bem. Na vida você precisa saber se expressar bem, né? Não interessa o que você vai fazer. Qualquer trabalho que você vai fazer, você precisa conseguir posicionar seu trabalho e vender a sua verdade pra alguém, né? Então, é isso, eu acho que são coisas que eram colocadas de maneira pouco expressiva dentro do que a gente podia de fato utilizar. Não, e adiantaria muito a nossa vida. Eu acho que os professores, se eles passassem pra gente, né, o mundo que estava vindo aí, ia mudar muita coisa. Meu ponto de vista também, como preparar. Claro. Você vai ter consultório, sabe? Ter umas bases Uma disso. colinha que a gente queria ter. Quando você tava ali pra se formar, você já sabia que você queria ter um consultório? Você tinha um plano ou você Eu foi sabia, vivendo? assim, muitos colegas têm pais médicos, então acabam entrando na faculdade com um pai médico. E aí, na época, eu falava, nossa, deve ser muito mais fácil ter um pai médico. Imagina, eu sair daqui, já tenho a clínica pronta, já sei o que eu vou fazer, tá tudo certo. Até pra você entrar na medicina. Porque, assim, eu estudava no sábado, das 8 às 6 da tarde, eu tenho muito sono pra estudar. Então, eu tomava, assim, meio Red Bull de manhã, meio à tarde, ou Guaraná em pó. Minha mãe falava que eu tava ficando louca, mandou ir no médico, ela falou, você vai ter um treco, tomando Guaraná. Aí eu fui na médica do sono, aí eu falei, minha mãe tá falando que eu tenho... Ela falou, não, se você tomar e dormir às 8 horas, só precisar para estudar, não é um problema. Então, assim, a minha mãe nem entendia. Ela falava, você vai ficar louca, que você tá estudando na biblioteca do cursinho das 8 da manhã às 8 da noite. E a minha mãe não estudou para uma faculdade que era uma concorrência, então meus pais, enfim, não era medicina, porque medicina é muito fora da curva o nível de dedicação para o estudo. E mesmo não tendo pais médicos, para mim era até, assim, difícil entender que eu tinha que estudar tantas horas. Porque se eu tivesse pai médico, era assim, meu filho, é o mínimo, não dá tempo de você fazer xixi. Entendeu? E eu falava, não, mas será que eu tô muito louca? O que tá acontecendo? Meu pai brigava comigo que eu não ia almoçar no domingo com eles. Quer almoçar domingo? Eu tô prestando vestibular de medicina, alô? Então, é todo um processo. Mas, como tudo na vida tem prós e contras, na hora que eu entrei na faculdade e eu não tinha uma referência médica, eu não tinha uma obrigatoriedade de seguir, eu tenho um grande pai urologista, então eu vou seguir a uro, porque rola uma pressão, né? Ali você já tem o caminho todo traçado. Por outro lado, você tem a liberdade de escolher realmente o que você quer. Então, a primeira coisa que eu tirei da minha frente foram áreas que não tivessem procedimento. Porque eu gosto muito de fazer coisa com a mão, né? Então, assim, eu amo criança, mas pediatria, a primeira coisa que eu tirei foi isso. Até pensei em fazer cirurgia pediátrica, porque aquele negócio de pesa, prescreve, eu não tinha muita paciência. Então, sobraram poucas especialidades, né? Cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia, otorrino e dermato, né? Ortopedia, mas ortopedia não. Então, e aí eu fui indo, e aí na hora que eu fiquei ali no meio, eu quase fiz cirurgia geral, que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, porque eu amo ser resolutiva. Eu acho que você põe na mesa, você resolve e meio que você adianta a vida do paciente. Só que daí eu acho que a gente tem que também pensar a longo prazo como você quer ter a sua vida daqui a alguns anos. Óbvio, né, que tudo muda, se adapta e a gente também evolui, mas você tem que ter um
um mínimo de uma referência de como que você quer ser e se conhecer um pouco, né? Que nem eu tava falando, eu não tenho problema de dar 3 plantões seguidos e ter uma vida enlouquecida por um período, mas eu sei que ginástica pra mim é uma coisa fundamental, até por uma questão de saúde da mente mesmo. Eu sei pra mim que eu preciso ir fazer a minha manicure a cada 15 dias, que seja, mas eu tenho meus limites, e eu acho que o mais importante na vida da nossa carreira é a gente entender aonde a gente quer chegar e quais são nossos limites, mesmo que eles mudem a longo prazo, porque a gente vai evoluindo. E aí foi a hora que eu desisti de fazer cirurgia geral, porque eu tava perdendo o prazer de fazer o que eu tava fazendo. Então, aí eu falei, bom, vou pra dermato, porque tem os dois e tem um pouco de tudo. E é a área da medicina que tem mais doença catalogada, a dermatologia. Caramba. É infinito. Então, assim, então a informação que você tem de bagagem, porque só para entender que as pessoas às vezes não sabem, são 6 anos de faculdade de medicina, a gente se forma clínico geral, você passa em todas as áreas, né? Então você se forma um médico geral. Aí você aplica para residência ou especialização, né? Que são os 3 anos de dermatologia exclusivos, com as áreas relacionadas à dermatologia. E aí você vai fazer uma pós ou um finalzinho dessa residência que você vai para a parte de estética. Então você tem um caminho aí muito longo a traçar, porque hoje eu faço muito medicina estética no meu consultório, mas é fundamental você entender como funciona o organismo no 360, até para você conseguir cuidar do seu paciente e entender, até eventualmente vou encaminhar para um colega especialista em vitiligo, né? Mas você sabe diagnosticar um vitiligo, você sabe tratar um vitiligo, você sabe quais procedimentos estéticos não podem ser feitos num paciente com uma doença autoimune como vitiligo. Se o paciente já vem com vitiligo para você, você sabe que razões emocionais causaram aquilo, quem é essa pessoa que está na minha frente, qual o tratamento estético eu vou indicar para essa pessoa que já tem uma doença autoimune? Será que ela tem alguma questão emocional? O que será que ela busca da estética dela? Então você já tem um 360 muito mais completo para você conseguir tratar. E daí não é só a estética, como a gente estava falando, entendeu? De dente pra fora. Exato. Não, tenho várias perguntas aqui. Legal. Primeiro, quando você abriu a sua clínica, quando você entendeu que você estava empreendendo, e como foi isso pra você? Porque, nossa, tem setor, tem que contratar gente. Como que tem que... Porque os consultórios, né, tradicionais de antigamente eram a secretária, né, e as ajudantes. Só. Aí agora tem vários setores lá dentro. Imagino que você foi evoluindo os setores, mas quando você começou a entender o negócio dele em si mesmo? Eu acho super importante essa pergunta. Hoje eu tenho um grupo que são 8 amigas dermatologistas, que a gente é SKD, Skin Doctors, e a gente tem um congresso que acontece uma vez por ano, que é um dia só de empreendedorismo. Que legal. E um dia a gente divide as nossas técnicas, que são 8 opiniões, né? Então, vamos tratar flacidez, qual o melhor tratamento que as 8 têm. E o mais legal é que o Brasil é um país muito grande e cada cidade é muito diferente, né? Então, são 6 de outras cidades, só eu e uma colega que somos aqui de São Paulo. Então, a gente resolveu criar esse congresso porque todas são super empreendedoras, todas têm clínicas super referências em sua cidade, e é exatamente isso, a gente não aprende na faculdade de medicina o empreendedorismo. E meio que quando que você percebeu que você era uma empreendedora, né? Porque até uma vez eu escutei um curso muito interessante. Como que você se nomina dentro da sua clínica? Você é CEO da CV Dermatologia. Então, assim, não, como assim? Não é uma empresa? É uma empresa. Então, mas é engraçado, porque o médico nem se reconhece nesse lugar até ele entender um segundo step, né? Então, eu acho interessante que são vários caminhos. Então, tem a médica, tem a colega que já tem um pai que é médico, que já entende um pouco mais do caminho e você tá lá. Eu não tenho médico na minha família, né? Então, eu comecei bem do zero. Então, eu tive o prazer de trabalhar com a Shirley Borelli logo que eu saí da faculdade, porque você faz muita doença, então você aprender a mexer com os aparelhos, lasers e tecnologias, você tem que ir para um lugar que seja bem referenciado, porque você não tem acesso a todas as tecnologias no hospital público, porque não trata estética. E aí eu fui pra lá e você já vê um outro mundo, né? Porque é uma outra dinâmica de atendimento, os aparelhos, as tecnologias requerem um investimento caro, então você já tem toda uma outra estrutura. Fora que você sai de um hospital público para você ir trabalhar num mercado de luxo, né? Porque hoje a medicina estética você atende um público final que é mais voltado por um mercado de luxo. Então você tem que entender o seu posicionamento, quem é seu cliente e com quem você está falando.
Então eu consegui aprender esse lugar de trabalho. Depois eu fui trabalhar numa outra clínica onde eu tinha já mais manejo da minha própria agenda, né? Porque nesse primeiro início eu fiquei... Eu atendi os pacientes dela, porque eu estava recém-formada, então não tinha os meus. E eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre me mexi muito. Então eu sempre queria saber o que estava acontecendo, até para saber se o meu caminho estava sendo coerente com o meu ideal ou não. Então eu saía da faculdade... Antes de eu me formar, eu saía tarde, eu ia pra clínica da Adriana Vilarinho, ficava na clínica da Adriana observando, só porque eu não podia atender, das 6 da tarde às 9, que é uma super referência, pra mim sempre foi uma inspiração. Então eu ia das 6 da tarde às 9, observar a dinâmica, e as pessoas me você é louca, você ficou o dia inteiro na residência, você vai ficar até às 9? Vou, porque a hora que eu me formar eu preciso saber como fazer. E aí na sexta-feira eu ia pra clínica da Thaís Pepe também, que é uma outra inspiração, uma colega super querida, que eu admiro muito, e aí eu ficava também das 6 às 10 observando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não sabe como fazer, mas eu acho que a gente sabe que tem que se mexer. Então, não sabia o que ia vir de todas essas experiências e eu não fiz intercâmbio na época do colégio, né? Meu pai teve uma dificuldade bem na época que era do intercâmbio, então ele teve uma questão com a empresa e acabou que eu não ia, e meu sonho era ir pra fora. E aí, quando eu me formei, eu falei, bom, vou fazer um fellowship fora pra saber se o mundo tá falando a mesma língua que eu. Eu sempre respeitei e admirei muito meus professores, Dr. Jaime, Dr. Cussé, são pessoas super referências na dermatologia em São Paulo, mas você fica curioso para saber se o mundo tá falando a mesma coisa, né? Então, com todo respeito e admiração, eu fui lá só matar minha curiosidade mesmo e ter uma experiência fora. Vendi meu carro na época, a minha mãe sentou comigo e falou, você é louca. Empreendedora. Empreendedora já ainda atrás, de coisas, tipo, quero mais. Mas é engraçado, porque você falando isso pra mim, eu nem me via isso como uma empreendedora na época. Eu tava me achando uma louca mesmo, mas eu falei, bom, tudo bem, vou fazer o quê? É a minha verdade, é meu caminho. Eu nunca vou me esquecer, a minha tia me chamou e falou, não é pra você ir agora. Ela falou, minha mãe tava se separando na época do meu padrasto querido, que eles ficaram casados um tempão. Ela falou assim, elas estão se separando agora, ninguém vai mexer em dinheiro, ninguém vai te ajudar agora. Eu falei, mas eu não tô pedindo ajuda de ninguém, tô vendendo meu carro. Mas o que você vai fazer quando você voltar? Vou pedir carona, não sei o que eu vou fazer. Sei, depois eu resolvo, eu tô indo. Mas não pensa, né? Não dá pra pensar, porque se a gente coloca na ponta do papel, não é, Isabel? Tudo que precisa, não vai pra frente. Eu acho que assim, com uma certa maturidade, né, a gente tem que ser um pouco louco. Porque na hora que você fala, mas eu vender o carro, mas aí se eu ficar sem carro, aí já ficou muito longe, aí já passou, né? Aí, enfim, aí vendi meu carro, fui pra Nova York, fiz o fellow no Monte Sinai lá, e eu acho interessante falar isso também, porque não é uma vaga tão fácil. Não conhecia ninguém lá. Então eu sentei na frente do meu computadorzinho, entrei na internet, vi quem era o chairman da área de dermatologia, porque eu não podia mudar a minha residência pra lá. Eu queria fazer uns 4 meses, que era o que eu conseguia ficar direto lá, porque eu consegui encaixar na minha vaga de residência, que é super disputada. Não podia deixar minhas colegas de residência na mão, porque a gente tinha um volume de trabalho e atendimento no hospital gigante. Então, a gente era em 4 por ano. Se eu viajasse muito tempo, elas tinham que cobrir meu serviço. Então, eu consegui juntar com os meus chefes de cadeira meus 2 períodos de férias, e aí a gente tinha 2 estágios eletivos, que eu juntei os meus também, e aí eu consegui ir. E é legal, porque eu mandei para várias faculdades, ninguém sabia quem eu era, então às vezes eu não tive resposta. Também, né? Organizada, louca, não sei, focada ainda. E aí você vai mandando e aí você recebe vários nãos, porque a pessoa não sabe quem você é, essa pessoa, e aí você vai, né? E alguma hora funciona. E aí eu fui recebida no Mount Sinai, pra mim foi super incrível, e uma das experiências mais legais foi realmente saber que eu tinha muito aqui. Então, assim, realmente, a gente sabe muito da medicina no Brasil. A gente sabe muito da dermatologia no Brasil. Então, foi mais legal ainda de eu saber que eu sabia muito. Né? Que a minha estrutura, meu aprendizado, porque eu acho que o Brasil, a gente tem, vocês são brasileiras, mas eu acho que vocês podem dar opinião, a gente tem muito uma questão vibracional de constelação mesmo de país colonial. Né? A gente sempre acha que o outro é melhor. Você vai para os Estados Unidos, você vai para Nova York, você vai no restaurante mais fancy, super cool, no Sorro, tá lá escrito, o rabanete é da fazenda do
daqui do lado de 30 metros do produtor local. E você paga mais caro para o produtor local, né? O Brasil não. O Brasil a gente paga mais caro pelo queijo importado, pelo vinho mais caro. Óbvio que tem lugares que produzem coisas melhores, mas a gente precisa valorizar o nosso. E eu acho que na minha área, a nossa área é assim gigante, e eu falo que o Brasil vai explodir na dermatologia em curso, congresso, porque a gente é muito referência. Eu tenho assim, eu já morei fora em alguns lugares, eu sempre achei a medicina no Brasil muito maravilhosa. Tipo, os hospitais, sabe? Os médicos, você não acha? Eu me sinto muito segura aqui. Tipo, precisar de alguma coisa, eu sei que a gente tem. Quando eu morava em Nova York, eu ficava, tem que ir no médico, daí como é que faz tal coisa, não sei o quê, porque elas também são, né? Na Europa, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem uma medicina muito boa aqui mesmo. Eu acho que o Brasil, eu acho que assim, tem vários pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, assim, eu acho que a gente não investe tanto em pesquisa. O médico que é pesquisador, ele não tem incentivo, é super complexo. Então, vem realmente de fora, né, os lasers, a gente tem toda a tecnologia que vem, mas o Brasil, com esse jeito brasileiro de saber se virar nos 30, a gente consegue desdobrar essa tecnologia em 1000 tipos de aplicações e em 1000 olhares que a gente consegue entregar muito mais para o nosso paciente. Então eu acho que tem esse lugar, né? Cada um tem sua super vantagem, mas é importante a gente valorizar o que a gente tem de bom, não só achar que tudo que tem de bom tá fora. Eu vou me arriscar aqui, tá? Os melhores lugares de medicina é Itália e tem alguns lugares dos Estados Unidos também, né? Depende do que a gente tá falando, e eu acho que é muito setorizado. Por exemplo, Israel, a maioria dos devices e tecnologias que a gente tem de laser vem de Israel. Então, assim, eu acho que é bem setorizado. Eu acho que os Estados Unidos é gigante em pesquisa, porque eles são hiper organizados, né? A gente tem as grandes faculdades, Harvard, enfim. Então, eu acho que é difícil. Hoje em dia, eu acho que o mundo tá... Acabei de voltar de um congresso, que é o Mundial de Estética, que acontece... Paris, é o World Congress, que acontece em Paris, e a gente tem, assim, 397 nacionalidades presentes lá. Então, assim, é muito legal. Que demais. Voltando lá, quando você estava falando que você começou, quando você começou a sua clínica, você começou sozinha? Você hoje tem outros médicos que trabalham com você? Então, aí eu tive o prazer de ter esses estágios. Aí eu fui trabalhar, me chamaram para trabalhar numa clínica que tinha não era médica, uma administradora, investidora, que montou uma clínica super bonita. E aí ela chamava alguns médicos, então você já entrava numa estrutura organizada, né? Que por um lado é bom, porque você consegue entender mais ou menos isso. E aí você aprende o que você quer fazer igual, o que você faria diferente e etc. Quando eu estava ali, eu recebi a proposta de ficar sócia do meu sócio médico hoje, que é onde eu tô, né? Então eu fui para um lugar onde já tinha uma estrutura, mas eu tinha uma estrutura de nutrologia. E aí eu fiquei sócia na parte de dermatologia e eu montei o meu time de dermatologia. Aí sim você começa a ter uma responsabilidade realmente de empreendedor, e você entende porque os empreendedores brasileiros ficam enlouquecidos. Então, assim, são coisas infinitas, né? Eu acho que a grande sacada do empreendedorismo é o que vocês falaram, é ter coragem, é se mexer, é colocar o pé antes de você ter o tijolo, né? Porque algum movimento você tem que fazer. E é uma grande gestão de pessoas, né? Sim. E gestão de pessoas é uma grande arte. E eu acho que a gente tem que, nesse lugar, ser muito humilde para aprender mais. E tá muito focado em ter pessoas, parceiros e time que consiga te trazer. Então, hoje eu tenho uma consultora que mudou minha vida, porque a gente não dá conta de fazer tudo. E eu acho que pra gente ser um bom empreendedor, a gente tem que saber que a gente não dá conta e entender um pouco de tudo para até escolher um time que te faça sentido. Mas eu acho que a gente tem que ter pessoas que te ajudem, que sejam mais focadas nisso. Então, hoje você tem que fazer esses cálculos, que tem muito colega que não faz, né? Custo hora sala, né? Sua sala vazia, ela tá te custando, porque você tem o funcionário, mas são coisas óbvias hoje, mas que você nem põe na conta do lápis. Entendeu? Então, assim, como que a gente vai pagar o seu time do comercial? O seu time do comercial, ele vai receber em cima do bruto ou ele vai receber em cima do líquido? Então, hoje, eu tenho um combinado com o meu time do comercial que eu nem acho que é o melhor. Porque, vamos supor, eu indiquei para o meu paciente várias coisas que ela tem indicação. Dentro das coisas que ela tem indicação, ela tem um investimento que ela pode fazer de 10 mil. Então, desses 10 mil que ela vai investir, eu tinha indicado 30. Ela pode investir 10, ótimo. Dos 10 mil que ela vai investir, aonde é que ela consegue ter
melhor resultado, para ela ficar animada de fazer depois mais tratamento, mas aonde também eu consigo ter mais fluxo de caixa na minha empresa para eu conseguir cada vez mais entregar o melhor tratamento. Então assim, então a paciente vai começar pelo injetável ou ela vai começar pelo laser? Obviamente que sempre tem a parte médica que é prioritária, mesmo que eu saia zerada no meu lucro, eu vou entregar o melhor para a saúde do paciente. Mas se duas partes igualam, eu tenho que ter esse treinamento do meu comercial, da gente decidir fazer onde entra mais dinheiro na empresa, né? É muito delicado esse lugar, porque o médico não pode ser empreendedor. Então, na hora que você fala isso, ela é vendedora, ela vai me indicar um tratamento que não é. Não é isso que eu tô falando, né? A medicina sempre tá na frente, o bem-estar e o melhor resultado do meu paciente sempre tá na frente. Mas um paciente que tem várias indicações, muitas vezes a indicação, ela se compete. Ele tem indicação de 2 lasers. Um laser tem consumível, o outro laser não tem consumível. Ela vai começar pelo qual? Pelo que não tem consumível, se o resultado dela vai ser o mesmo. Fica bom pra ela, fica bom pra mim. Então, é muito louco, porque assim, existe esse lugar onde o médico tem que ter esse empreendedorismo, porque a gente acha assim, ninguém pede carona para taxista, né? E dica para advogado, mas todo mundo pede consulta para médico, então o médico vira meio padre, né? Então assim, é meio complexo tirar isso da cabeça do médico, porque a gente entra na faculdade com um propósito de ajudar e curar e fazer o melhor pelo outro, só que você tem que pagar seu time, você tem que pagar. Então, o próprio médico tem um preconceito de cobrar. Sim. Então, eu acho que o primeiro passo do médico empreendedor é ele entender que ele é merecedor, sim, pelo serviço dele e que ele vai cobrar o preço justo, entregando o melhor tratamento, né? E tá tudo bem. Eu acho que tem esse grande gap aí também na medicina, que foi uma coisa que a gente não tinha pensado antes. Eu quero falar de laser, que eu amo laser. A gente sabe que os aparelhos custam caros, e aí tem os aparelhos por disparos, né? Tem cada um. Como que vocês fazem essa conta? Tipo... É uma conta complexa. Você chegou hoje contando que comprou 2 novos aparelhos. Exato. Como que funciona? Quanto tempo demora para pagar? Como que vocês fazem? É uma conta, assim, a gente tem que fazer uma conta que você precisa pensar na depreciação do laser, né? Então, assim, mesmo se você usar muito aquele laser. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente fechou um laser agora de 450 mil reais. Então, tá, esse laser de 400... E que nenhum médico faz essa conta. Nenhum, não. As pessoas, quando estão começando, não têm a noção da complexidade dessa conta, né? E aí, você fala, nossa, 450 mil reais, ou você tá começando, você acha que é impossível, né? Que panica, você fala, mas não tô... Dinheiro. Muito dinheiro, como é que eu vou me comprometer com 450 mil reais? Sendo que é um custo, né? Um laser, né, no caso. Exato. Né? Não é seu custo fixo da clínica como um todo. Então, é muito interessante, porque eu brinco que números, muitas vezes, a primeiro contato, eles assustam, mas depois eles trazem muita segurança de você dar um passo um pouco mais organizado. E eu acho que quando a gente está se formando, a gente prefere nem, às vezes, olhar os números, porque a gente acha que eles são meio bizarros, mas no final, vai bem. Então, assim, o laser, ele tem 450 mil reais. Eu consigo usar esse laser por quantos anos? 3 anos, porque daqui a pouco sai uma nova tecnologia, tipo um iPhone, né? Então, 3 anos. Então, nesses 3 anos, eu vou precisar trocar essa lâmpada desse laser de quanto em quanto tempo? Qual a manutenção? Você põe na conta, né? Ele tem consumo de disparo para saber quanto que vai sair, porque tem laser que cada disparo eu tenho que comprar mais refil do consumível do laboratório. Então assim, você coloca lá 450 mil reais, quanto tempo esse laser vai durar, quanto custa a hora de aplicação de quem aplica, sou eu que aplico, é uma fisioterapeuta ou é uma médica que aplica, quanto tempo, hora sala ele vai me custar. Então tudo isso eu tenho que entrar no preço para entender qual que vai ser meu preço. Normalmente, você pode financiar isso. Então, qual os juros que estão também te cobrando nesse financiamento? E aí, se você já tem um fluxo, que eu acho muito importante para o médico empreendedor, que me perguntam muito no nosso curso, qual o melhor laser para eu comprar? Você precisa entender seu cliente final. Né? Então assim, eu comprei um laser agora que eu acredito que é bem a cara do meu paciente, eu consigo entregar bem o resultado para o meu perfil de paciente. Então eu preciso de X pacientes no mês fazendo aquilo, porque eu consigo pagar a parcela do meu paciente, ele se paga se você tem esse fluxo. Se eu compro um laser que não é o perfil do meu paciente, então eu acho que, como todo empreendedorismo, vocês que entrevistam podem falar, o mais importante é você saber quem é a sua persona. Né, porque a minha não vai ser a mesma que talvez do meu colega, mesmo que seja no mesmo bairro.
Concordo plenamente. O meu perfil de atendimento azul é. Então eu acho que é exatamente você entender quem é a sua persona, fazer o seu investimento, fazer esses cálculos de depreciação, juros, mão de obra, custo hora sala, tempo de aplicação, quantas vezes esse paciente vai fazer esse laser no ano. Né, tem laser que pode ser a cada 6 meses, tem laser que pode ser semanal, para você entender qual o fluxo de caixa que esse laser vai gerar para você e quanto tempo você consegue pagar esse laser e quantos atendimentos você tem que fazer por mês. Uma coisa que eu acho muito legal que a minha consultoria faz, a gente faz não tem nada de indicação médica, tá? A gente faz só pra gente entender um número. Porque como às vezes tem muitas coisas para serem indicadas pro paciente, você como médico até ou esquece de algum aparelho que você tem, algum tratamento que você tem na clínica, porque o paciente é novo, chegou sem tratar nada, normalmente ele tem indicação de fazer 10 coisas, né? Então é interessante. Então eu tenho um combinado com ela, que ela fala, olha, Calu, então a gente tem que fazer 10 desse laser por mês, 10 peelings por mês, 12 não sei o que, baseado no que eu faço normalmente anual. Então ela pegou a minha métrica do ano passado, a gente quer ter um crescimento na empresa de 20%, 30% esse ano, então a gente faz essa conta para eu entender quanto mais de tratamento eu vou fazer. Isso serve para o meu marketing, porque ela vai procurar o meu público-alvo que busca esse tipo de tratamento e que tem indicação, né? Obviamente que tudo passa pelo médico, tá, gente? É que eu fico super receosa de falar, porque a pessoa pega um pedacinho da entrevista e fala, olha, que vendedora. Não é. Mas eu acho interessante isso. Então, esse cálculo do empreendedorismo é bem legal, porque daí a gente pega a métrica do ano passado, o nosso crescimento vai ser 30%, então eu vou ter 30% a mais de Botox, 30% a mais disso. Então, se ano passado, num mês, eu fiz 40 Botox, esse ano eu tenho que fazer 40 mais os 30%. E aí eu passo essa métrica para minhas pontas que me ajudam, né? Tanto o meu comercial interno, que ela vai ver quem é o paciente que gosta de fazer Botox e tem indicação. Então, esse paciente veio ano passado uma vez, ele tinha indicação de vir 3. Então, eu vou fazer um recall para esse paciente, oferecendo alguma vantagem para ele fechar as 3 comigo. Porque se ele precisa e se ele gosta, eu quero que ele faça comigo. Sim. Não quero perder esse paciente para um outro lugar, se eu posso oferecer o melhor para ele e ele está dentro do meu limite de crescimento. Eu passo isso para o meu marketing. Olha, a gente vai buscar parceiros, lugares e divulgações que eu vou achar esse público-alvo. Do mesmo jeito, o meu espaço de corporal, por exemplo, que é um grande desafio para os dermatologistas e nutrólogos hoje, fazer rodar o corporal, né? Então, assim, quem é o meu público-alvo que gosta de tratar corporal? Porque eu amo tratar corporal, porque eu faço em mim e é uau. Só que requer um investimento, né? Você vai fazer uma sessão de um laser tightening para drenagem de celulite, você tem que fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 8 sessões, então requer. Quem que é esse público que vai selecionar o dinheiro dele, porque para ele aquilo é prioridade, para ele conseguir fazer esse investimento. Então, quando eu tenho todas essas métricas, eu consigo organizar muito mais a minha equipe e eu não canso meus pacientes. Um erro que eu fiz muito no começo foi eu falar, então tá bom, vamos fazer mês das mulheres, então vamos dar um bônus do laser, né? E aí eu pegava o WhatsApp de uma paciente minha que nem gosta de fazer laser, porque ela viaja, porque ela não acredita no laser, enfim, é uma pessoa que eu preciso trabalhar um pouco mais para ela conseguir entender o benefício, não é um paciente pronto de laser. E aí eu peguei para responder uma outra mensagem que ela tinha me mandado, ela tinha assim, 10 propagandas que meu comercial tinha mandado no WhatsApp dela. Se fosse eu já tinha silenciado. Eu odeio receber coisa no WhatsApp, entendeu? Tinha 10 propagandas, olha que erro, uma paciente boa, uma paciente que gosta do meu tratamento, que gosta de mim, que tem um bom relacionamento, que tem o dinheiro para fazer um investimento no que ela quer e no que ela tem indicação. Eu posso ter perdido essa paciente de tanto que o meu time não pensou e mandou coisa que não é o interesse dela. Que às vezes eu acho que tem que ser uma coisa muito mais personalizada, né? Que não, por mais que o mercado tenha... de luxo é personalizado. Você Exatamente. tá linda, arrumada, vestida, vocês combinaram. Mas é totalmente personalizado. Talvez você nesse decote de blusa não se sentisse bem. E não é sua cara, entendeu? Então, eu tenho que entender quem é a minha persona e como eu vou trabalhar. Porque a gente fez uma campanha no começo do ano, uma nova estratégia. Eu tava desesperada, porque eu falei, ou pode ser um tiro no pé de você incomodar o paciente errado, ou o paciente pode se sentir extremamente cuidado, porque você lembrou exatamente do que ele precisa.
é muito individualizado. Claro que é. E aí, dentro do empreendedorismo, é muito legal porque a gente tem recursos. Então, hoje a gente tem um CRM de vendas que a gente está alimentando, só que eu demorei para ter no meu processo de aprendizado do meu empreendedorismo, que eu acho que é um step by step. É meio, eu brinco que é que nem quando você tem uma elucidação de consciência, né? Eu faço muito trabalho de energia e consciência, de repente cai uma ficha e você fala, uau, como é que eu tava pensando daquele jeito? Eu acho que o empreendedorismo é meio isso, né? É uma expansão de consciência. Na hora que você faz uma coisa, você fala, como que eu não tinha um CRM de vendas há 3 anos atrás? Né? Mas é tanta coisa que às vezes você não dá conta mesmo, e eu acho que uma consultoria no começo, se você tivesse a consciência da importância, porque é um investimento, né? Mas é um investimento que eu acho que antecipa muito tempo, né? Totalmente. Tempo e dinheiro, que eu não porque tinha a essa pessoa às vezes clareza. não tem noção. E eu acho... Eu com certeza perdi muito dinheiro nessa sociedade que eu tô nova. Quando eu entrei, o financeiro não entendia absolutamente nada do meu mercado. Ele fez uma compra de produtos gigante. Eu perdi 68 mil reais no lixo. Produto vencido. Loucura. Que loucura. Porque eles não fizeram não fizeram proporção de compra. O ano passado foi assim, porque não tinha o ano passado, mas eles não me pediram meu fluxo de atendimento. Fizeram, não vai faltar. Não, se pensou, lixo, rasgou, lixo. Pra não mentir, usei alguma coisa em mim, mas porque eu posso usar em mim produto vencido, né? Não posso usar no paciente. Então, assim, é isso. São grandes aprendizados que a também, gente só né? vai aprendendo no dia a dia, que você fala, nossa, me ajudou muito, né? É. E consultoria... E eu acho que quando você começa a empreender, eu acho que é para isso que... é para isso que o Power tá aqui. É geralmente pra gente toda semana sair episódios diferentes, porque o empreender, às vezes você escuta, sei lá, o cara que é engenheiro, numa coisinha que ele vai falar, meu, dá pra usar isso aqui também. Sempre, né? óbvio. E eu acho que uma coisa conversa com a outra. Por isso que cada vez mais as pessoas estão tendo mais consciência. Principalmente, eu acho que por causa da internet, que as pessoas conseguem consumir mais Sim. conteúdos, falam, meu, isso aqui é legal, isso não é legal, vai abrindo mais a cabeça. Mas é muito importante essa programação. Eu vejo assim, eu acho que o lugar de empresas, empreendedorismo, é tudo muito... Óbvio que vai ter sempre um muito nichado, mas o big cenário, né? Ele sempre é um pouco parecido, né? Porque você tem as questões internas, você vai lidar com gente, você vai ter vendas, você vai ter estratégia de cliente. Então, assim, a troca com quem é empreendedor, mesmo que seja de outra área, eu acho ela sempre muito enriquecedora. Esse fim de semana eu fui caminhar com uma amiga minha no fim de semana e ela tem uma loja. A gente estava conversando de igual para igual, né? Falando até de salário, porque ela também trabalha com o mercado de luxo, quanto você paga no seu interno para sua gerente de vendas, pro seu comercial, para o seu RH, sabe? Porque dentro de uma proporção eu acho que ela sempre é muito enriquecedora mesmo. E pegando esse gancho, quando você estava começando, para dar de dica para as pessoas, quais são as primeiras áreas que você precisa ter para começar um consultório? Eu começaria pela consultoria. É que assim, sinceramente, se você falasse pra mim, olha, você vai pagar 10 mil reais por mês por uma consultoria quando você tá começando, você nem tem os 10 mil reais por mês, entendeu? Você vai fazer um plantão pra você faturar 15 pra pagar toda a sua vida, né? Recém-formado, essa é a realidade. Então, assim, eu acho que tudo bem, de repente você pode não ter uma consultoria full time, mas de repente você pode ter um consultor que faça online uma vez por mês para te dar suas diretrizes, porque eu acho que te encoraja, porque te mostra números, te dá noção de mercado, porque normalmente a consultoria, pelo menos na minha área de dermatologia, eu acho que não adianta ser uma consultoria médica geral. Eu acho que tem que ser uma consultoria nichada, porque a dermato é muito nichada. Hoje eu tenho uma pessoa forte no meu time, que ela veio do Einstein, então ela tem uma noção hospitalar, empresarial maravilhosa, mas quando ela entra na reunião da dermato, ela fica tontinha, porque é muito nichado, os produtos são muito nichados, é um mercado de luxo, é uma entrega diferente. Então, a primeira dica é uma consultoria especializada na dermatologia. Mesmo se você não tiver esse budget tão grande, faz pelo menos uma consultoria um dia no mês para você entender o próprio caminho, porque ela te traz os números do mercado, ela te fala o que você pode fazer ou não, ela te fala, por exemplo, janeiro é um mês que a gente sabe que para dermato não existe, então no meu fluxo de caixa a gente já coloca 10 meses no ano, um de férias no meio do ano e janeiro, porque tá todo mundo viajando, calor, verão, todo mundo já se tratou em dezembro. Pra você ficar desesperada que o seu fluxo é menor em janeiro? Não, não é. É estrategicamente pensado e organizado para isso, e tá tudo bem, a gente vai trabalhar em outras áreas, não no paciente final. Então eu acho que a consultoria, ela
te tira um pouco desse lugar da insegurança de você entender onde você tá louca, você não tá louca, eu tô muito fora do mercado, não tô fora no mercado. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que você tem que entender qual tipo de médico você quer ser, né? Porque tem o médico que ele quer atender o paciente dele na sala dele e ele tá tudo bem ele ficar ali. Tem o médico que quer ter um time de médicos trabalhando embaixo, né? Então isso já muda totalmente sua estratégia e seu perfil, né? Você precisa entender, você é um médico que gosta de dar aula, então assim, eu sou uma pessoa ligada no 820, e quanto mais coisa nova eu conheço, mais me entusiasma na minha vida, e se eu fico sempre muito no mesmo lugar, eu vou ficando um pouco monótona, né? Tipo aquela zona de conforto, até da evolução pessoal mesmo, né? A gente fica confortável no lugar que está desconfortável, então eu acho isso muito interessante. Então eu gosto de vir no podcast, agora eu lancei a gente vai lançar o Wink Beauty, que é um lugar que eu entendi como um programa de entrevista que me trouxe um propósito, né? Que daí a gente pode falar um pouquinho mais disso. Eu gosto de dar aula fora, porque dar aula pra mim me entusiasma, porque quando você fica só atrás da mesa do consultório, você não tem mais um professor da faculdade. E você vai no congresso, é uma troca, mas é uma troca meio à distância. Quando você dá aula, você tá no tete-a-tete de pessoas que pensam como você, discutindo realmente o que você... É uma troca de experiência mais próxima, né? Não é uma aula que você viu e tá falado. Então, assim, dar aula, você tá nesse meio de pessoas que sempre estão tentando se movimentar de alguma certa forma também. Então, eu acho legal a pessoa entender o que ela gosta de fazer e aonde ela quer estar. Porque daí você entende também o time que precisa te ajudar. Sim. Hoje, por exemplo, a minha secretária que trabalha comigo no consultório, a primeira coisa que eu falo, você vai me ajudar a cuidar das coisas pessoais. Por quê? Porque eu tenho 300 coisas. Por que eu preciso de um marketing interno? Porque eu tenho 300 pontas abertas. Se eu só for ter um consultório e o meu objetivo é o meu paciente, eu preciso de um time muito mais enxuto. Então você consegue entender mais ou menos o que você precisa. Mas o resumo eu começaria por essa consultoria e faria... Você estuda a medicina, mas eu acho que o médico só vai para congresso médico. Eu acho que a gente tem que começar a ir para outros tipos de... Fazer mais trocas, né? Entendeu? De empreendedorismo mesmo. Eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Como que você enxerga a dermatologia de 20 anos pra cá? Vou dar um exemplo. Antigamente a pessoa queria se cuidar, ela ia para um cirurgião plástico. Sim. Né? Fazer uma coisa mais invasiva. Sim. E eu acho que no máximo a gente se cuidava com nutri e com academia, né? Quando, meu entendimento, tá? A dermato, ela começou a ser mais... Antigamente, eu vou te ajudar. Antigamente, a dermatologia chamava dermatologia sanitária. Tá? Na época do Dr. Cusê, que é meu chefe, que hoje deve ter 90 e muitos anos, já perdi a conta. Ninguém queria fazer dermato. Porque a dermatologia era só doença infecciosa. Era hanseníase. Doença de pele. Isso, e as doenças de pele, elas realmente, esteticamente, elas são doenças, assim, posso falar feias, mas é uma coisa que, né, é difícil você ter uma lesão de pele. Ela cria um distanciamento social importante. Você tira essa pessoa de um convívio social. Então, assim, ela era uma dermatologia sanitária. Né? A gente tratava de doença sexualmente transmissível, porque você tem lesão cutânea em órgão genital. Então, ninguém queria fazer. O Dr. Cusê foi um dos pioneiros, Luiz Carlos Cusê, ele foi um dos pioneiros do mercado estético em São Paulo, e no Brasil, a começar a trazer mesmo a parte estética. E provavelmente ele deve ter sofrido muito preconceito na época, porque existe sempre o povo... A galera que fala ok, isso. E ainda mais que medicina é super tradicional. Como Exato. você já entrou, é exatamente isso que eu quero perguntar. Porque hoje em dia, o dermato, ele cuida... Eu vejo até pelos lasers, né? Tem a pessoa que fez bariátrica, tinha que fazer, muitas vezes, cortes de pele. Tem Sim. laser que hoje você consegue já organizar. Tem laser cirúrgico, claro. Hoje em dia a gente tem, óbvio, num procedimento de cirurgia, você tem hoje em dia os lasers que eles são cirúrgicos, que é como se fosse um bisturi elétrico, que ele corta e cauteriza ao mesmo tempo. Então as tecnologias, elas estão aí para ajudar a todo mundo. Mas na parte da dermatologia, migrando do lugar da dermatologia sanitária, só doença, para o lugar da estética, eu acho que não é só uma escolha, eu acho que é um perfil. Né? E eu acho que isso é muito legal da gente ter consciência, que é como tudo na vida. A gente às vezes olha o jardim do outro é mais verde, mas assim, qual o perfil dessa pessoa? Eu
talvez, se eu vestir essa blusa, eu não fique bonita. Então não adianta eu ficar com inveja que ela tá com essa blusa. Entendeu? É muito o perfil de atendimento. Nada que a gente não faz com alma e com muito tesão funciona, né? Então é isso que eu acho. Existiu sim uma ruptura, e eu acho que ainda tem até uma questão de rixa hoje, sim, dentro da medicina, que quem trabalha com estética não é visto como médico e etc. Para os próprios médicos mais quatrocentões, digamos assim, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sempre vai precisar do médico que vai fazer uma micose profunda, uma doença bolhosa grave, porque as doenças dermatológicas, elas são, assim, realmente muito sérias. Eu vou dar uma curiosidade aqui pra você, um parênteses que eu acho super legal. Os personagens de circo eram doenças dermatológicas, né? Então, assim, por exemplo, o lobisomem é tido na cultura como uma doença chamada porfiria, que você não pode ter exposição à luz solar, porque você tem lesão de pele, você cresce pelo no corpo inteiro. Então, assim, é um caráter folclórico de um extremo de uma doença. O homem elástico é uma doença que chama Ehlers-Danlos. Você tem uma alteração num tipo do colágeno, que a pele, ela estica muito mais. Então, assim, você tem problema cardíaco. Então, existe tudo isso, entendeu? O gigante é a doença de Marfan, que é uma outra doença dermatológica. Então, assim, sempre a gente vai precisar da área médica mesmo. Que curioso, né? Jogarem isso pra... É muito curioso, ninguém sabe, eu gosto de contar porque a gente nem sabe que é doença dermatológica. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar. Agora, na parte de estética, hoje a gente tem que ajudar a trazer isso de um jeito que você trata o paciente. E aí eu consegui fazer sentido, me achar mais médica dentro do que eu gosto muito de fazer, entendendo que eu trato esse paciente como uma conexão de bem-estar, autoestima, para ele ter maior qualidade de vida durante a vida. Sim. Eu acho que é esse lugar. Hoje tem também, tipo, dermatite, são coisas super comuns também, né? E são super emocionais, né, na verdade. Então, assim, esses quadros, muitas vezes o paciente vem pra mim por uma questão estética. Na hora que a gente vai ver, ela tem uma dermatite. Na hora que eu vou ver, ela tá com problema em casa, ela tá numa questão pessoal, ela perdeu alguém importante na família. E aí você consegue ir tratando essa paciente no 360, entendeu? Então, aí... Vou dar continuidade na minha, porque a curiosa aqui. Nesses 20 anos, vou dizer de exemplo, porque eu acho que pelo que eu vejo desde nova, e tem uma mudança, que eu vejo vocês médicos mais ativos também, né? Porque eu sei que a medicina é super, com o CRM, é super cuidadosa, rígida, né? Rígida. E eu vejo que o médico, ele tá mais à frente do negócio dele. Que antigamente ele ficava mais dentro do consultório, atendendo. E... como você enxerga essa mudança no mercado? Com o médico mais à frente de palestras, não só sendo né, palestrante, participativo? Eu acho que é a solução, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade social em relação a isso, mas hoje eu sinto ainda uma tristeza muito grande, porque a gente não tem órgãos médicos que apoiam 100% nisso. Eu entendo o posicionamento dos órgãos médicos de não quererem banalizar a medicina, porque tem profissionais que se posicionam de uma forma que às vezes algumas pessoas mais tradicionais podem considerar desrespeitosas por uma profissão tradicional, mas eu entendo que a gente também tem que se posicionar de um outro lado, e hoje a gente tem uma grande dificuldade na área médica, que é assim, ou nenhum profissional de saúde pode postar antes e depois, ou todos podem. Então por que os órgãos médicos não, o CFM, não se posiciona dessa forma? Então isso eu acho uma questão complicada. Eu acho que a medicina ela ainda tá meio aprisionada. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um post no Instagram, entendeu? Eu tive situações que pessoas falaram, imagina, que absurdo, um post no Instagram. Hoje você vê todo mundo postando no Instagram e dando informação. Então eu acho que a gente tem uma obrigação de conseguir se posicionar, até porque é o que eu sei falar, né? Então, assim, eu acho muito sério, por exemplo, pessoas que são comunicadoras de Instagram e internet, elas não têm estudo absolutamente nenhum para falar de creme, parte técnica, né? Opinião todo mundo tem, mas de creme ou de preenchedor ou de algum tratamento, mas é livre falar. Ok, eu acho ótimo, acho que cada um pode dar sua opinião, mas como que eu não posso falar qual que é o creme que eu gosto? Eu não posso, se eu postar antes e depois, se eu postar o nome do creme, se eu postar
qualquer coisa eu posso ser chamada pelo CRM e vou ter que me explicar, tomar uma multa, e aí tem multa recidivante. Então, assim, eu acho que eu entendo que todas as coisas têm seu tempo e seu processo, tem vários vieses aí dentro, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer informação correta. Se eu sou uma pessoa que eu tenho 6 anos de medicina, título de especialista pela Sociedade Brasileira, CRM aprovado pelo órgão, né? Licença para trabalhar, como que não eu pode tenho dar que uma poder... dica? Exato, entendeu? Eu posso falar. Então, assim, é complicado, é tênue, mas eu acho que tem que ser revisto com urgência de uma maneira que consiga evoluir. Não é só porque é complicado. Eu nem gosto dessa palavra complicado, na verdade. Só porque é desafiador e tem que ser revisto que a gente vai ficar parado e amarrado. Porque daí o que acontece? Pessoas sem informação começam a fazer, pessoas que têm menos experiência começam a fazer, e aí a informação não fica correta. Fora do Brasil também é assim? Não. Não, né? Porque eu sei que nos Estados Unidos... Em Nova York, você entra no metrô, tem propaganda de médico. Não sei quais são as leis, tá? Assim, eu não gosto de falar o que eu não sei. Mas eu já vi que você entra, tem propaganda. É bem diferente, até pra indústria farmacêutica é diferente. Por exemplo, as medicações que são imunobiológicas, que tratam doenças autoimunes, psoríase, vitiligo, lúpus, enfim, elas têm propaganda no metrô. Já vi. Até pra informação. Lembra que tinha aquele Dr. House que ele falava muito de lúpulos? Era uma doença, gente, que eu aprendi na série. Que eu falei, ela foi pesquisar, porque eu falei, época, que era uma doença que ele falava muito. Não, era super legal. Eu estudava com o House na medicina, tinha uma aula que tinha um professor que trazia os episódios, porque as doenças são verdadeiras. A única coisa que o House, por ser um seriado, é assim, era a doença mais rara do mundo. Aí tinha um exame que dava o diagnóstico daquela doença. Aí o House tinha um insight, pedia bem aquele exame. Então, assim, que não acontece isso no dia a dia, né? Você vai indo sempre você pega a doença mais comum, daí não veio, aí você vai investigando, porque senão a gente não chega. Mas eram doenças Mas totalmente... muito interessante. E eu ia lá pesquisar, porque eram doenças. Eu falava, o que é isso? O que é lúpulos? O que é não sei o que? Que é lúpulos, né? Lúpus é outra coisa, louca. Já passa o negócio errado. De cerveja. De cerveja, mas tudo bem também, né? O drink tá bom. Ainda bem que não tenho tanta obrigação de saber disso, mas eu assistia e ia lá pesquisar pra falar, gente, é isso, é isso. É muito interessante, né? Mas eu acho isso, eu acho que todo mercado ele muda, né? E é o que a gente tá falando, empreendedorismo. O médico agora tem que ser empreendedor, tem que cuidar de 360 coisas que ele não tinha. Então agora a gente tem que só andar um pouco mais rápido com esse posicionamento, porque hoje o que está sendo exposto aí de matéria, de divulgação, de onde depois são por pessoas às vezes menos experientes, então você já está informando o público final errado, porque o médico não pode falar. Então, eu concordo assim, com você. Mas aí você tá fazendo uma movimentação, tipo, YouTube, etc. Quero que você conte do Ink Beauty, mas você já tem um Instagram ativo. Como que você vai navegando nesse mundo sem, enfim, sofrer consequências? Que vai ter que ir andando assim. Não, e sabe que é o pior? Eu nunca tive nenhuma notificação no CRM, mas eu já tive colegas bem próximas que tiveram, e você sabe que 90% das notificações do CRM é denúncia de colega. Que loucura! É denúncia de colega médico. É a sua vizinha que tá preocupada que a sua porta tá cheia. Não aconteceu comigo, mas eu tenho colegas que é isso. Então, assim, é uma loucura, né? Porque como não tem uma lei, você deixa o insight da pessoa falar de qualquer forma. Então fica uma coisa mais complexa mesmo. Eu tento navegar de uma forma que me faça sentido. Então, eu tento trazer a verdade. Eu acho que hoje, nem só tanto a parte de tratamento, mas um pouco mais a parte de consciência me faz ter mais sentido. Porque hoje a gente está pegando a beleza para um lado totalmente desconectado, né? Então a gente tem um padrão, a gente tem que ser assim, que não é isso, né? Porque senão eu vou adoecer essas pessoas. Então eu acho que a gente tem... Eu, médica, que hoje trabalha no mercado de beleza e estética, eu tenho uma obrigação de trazer a beleza para um lugar onde ela te cura, ela não te adoece, né? Então, eu costumo brincar, as pessoas tipo overfilled, né? Cheia de preenchedor no rosto. É quase como se ela fosse criando uma camada de plástico para se desconectar dela mesma e da dor dela mesma, porque a beleza não tá nela se deformar, a beleza tá nela se encontrar. Então, a minha ideia de pôr um pouco a voz e conseguir ir um pouco mais para a mídia é de mostrar e lembrar as pessoas o quanto é sério a gente se amar e o quanto é sério você se cuidar. Porque do outro oposto, as pessoas que percebem, que não sentem essa necessidade de uma coisa exagerada, elas falam, bom, então não vou fazer nada. Não vou fazer nada porque eu me amo e eu quero envelhecer do meu jeito, porque eu acho que...
Tá, tudo bem, mas tudo precisa de uma manutenção. Essa mesa é linda. Se você não passar uma cerinha nela a cada 3 meses e deixar ela tomando chuva todo dia, ela vai ficar podre. Então, existe esse range. E aí, o meio do caminho, que eu acho que hoje é o que me traz voz de conseguir fazer parcerias de podcast, de colocar a cara na internet, de buscar caminhos para eu conseguir trazer essa consciência para as pessoas, que eu acredito que a minha real medicina tá aí. Entendeu? De falar que se você não se achar bonita de alguma certa forma, eu nunca vou ter o olho azul que vocês têm, mas eu preciso achar a minha beleza, porque senão eu não consigo nem me movimentar, nem estar aqui, nem vender o carro para achar que eu posso fazer alguma coisa. Então eu acho que hoje me traz muito esse propósito de trazer essa consciência da beleza, porque eu acho que é um grande poder que a gente tem e ele é muito banalizado, né? Eu faço muita coisa de energia, então eu penso assim, as pessoas veem, energia do dinheiro, energia da beleza, nossa, ou as pessoas são fúteis ou elas são interesseiras. Peraí, a gente tá indo para um extremo, né? Você pode muito bem usar essas duas energias extremamente poderosas de uma maneira que te traga mais experiência, de uma maneira que te traga mais aprendizado, que te traga mais entusiasmo na sua vida. Então eu acho que eu tento ir por esse caminho. Obviamente que eu preciso divulgar os tratamentos que eu tenho no consultório, né? Porque o paciente precisa saber o que eu gosto de tratar, precisa saber o que eu acredito, mas ainda hoje perante os órgãos regulatórios é meio entre linhas. Porque, teoricamente, por lei, eu não posso postar um laser que eu tenho no meu consultório, que eu paguei é meu. Tá. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você volta dos... Não, o papo tá tão bom que passaram... Tem várias coisas que precisam ser feitas. Eu vou perguntar essa antes da gente entrar para as nossas powers, etc. Quando você volta de um congresso ou que você tá... Como que você analisa os métodos? Você voltou de um congresso, tá Fox Eyes, tá com os fios. Como que você se organiza nos seus lançamentos? Porque toda empresa tem lançamento, claro, né? Você já tá estudando há muito tempo, já usa com algumas pessoas na clínica até você colocar em prática com outras pessoas. Como que você usa o lançamento? Interessante essa pergunta. Assim, como eu sou muito ligada, a maioria das vezes que a gente vai para um congresso, a gente já escutou mais ou menos o que vai ser lançado. Quando eu vou para o congresso, eu brinco que no congresso é muito mais sobre network, jantares e almoços do que, às vezes, a própria aula em si. É óbvio que eu adoro aula, mas é a hora do almoço que você senta e troca experiência, porque a medicina é experiência, né? A gente teve o Covid agora, o que vai acontecer? Não, ninguém sabe. A gente vai ver o que vai acontecer. Né? Então, assim, a medicina, ela é experiência. Então, muitos tratamentos a gente já conhece, mas eu sou uma pessoa um pouquinho reticente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito responsável. O laboratório quer vender. O paciente quer comprar. Todo mundo quer a solução do problema. Então, você fica ali com a responsabilidade de fazer a indicação certa e acreditar no produto certo, né? Então, eu acho que vai muito por aí. Quando chega uma novidade, eu primeiro trato em mim, porque eu preciso entender a dor, preciso sentir se funciona, se não funciona. Vejo alguém da minha equipe que quer fazer, que explica o prós e contras e etc. E aí a gente vai tratando e vai sentindo quais são as respostas. Óbvio que você sempre vai para um tratamento que já tem FDA aprovado, Anvisa aprovada e etc, para você entender. E você sempre pede, né, o estudo desse laboratório. Foram tratados quantos casos tiveram complicação, quantos não tiveram e etc. E eu acho que aí o empreendedor vai falar, né? Porque assim, você tem o laser que vai fazer o boom e que você vai pegar o boom porque todo mundo vai comprar e vai ser um barulho e o paciente vai querer naquela onda, e você tem aquele laser que vai ser o boom, talvez não funcione muito, você vai ter que segurar porque você não investiu nas 6 meses, mas depois vai cair, você vai dar graças a Deus que você não ficou empacada com aquilo, porque os aparelhos custam de 400 a 1,5 milhão. Então, assim... É uma aposta, né? É uma aposta. Um Às vezes todo mundo compra um negócio, Você não tem como alugar, né? Aí tem que comprar. Alguns aparelhos alugam, sim. Alguns aparelhos, outros não alugam. Mas eu não gosto de alugar, vou te falar por quê. Porque o mercado de luxo, veja você indo na minha clínica. Você não tem tempo, você faz 1 milhão de coisas. Na hora que você chega, você quer fazer. Aí não tem. Se eu olhar pra você, eu perco a minha venda. Quem tem o dinheiro e vontade... Não perde tempo, não tem paciência. Então, assim, você, muitas vezes, quando você está começando, você fala, vou alugar. Óbvio que alugar é uma saída para o começo, mas você investir num bom aparelho, você vende muito mais. Porque você se cobra a trabalhar ele, né? Se você acredita no aparelho, você lembra que você tem que indicar, você lembra que você tem que fazer. 2, porque você tem que pagar o aparelho.
Então você realmente lembra dele. E 3, porque você consegue entregar na hora, né? Porque eu acho que no mercado de luxo é muito isso. Você quer comprar um sapato, você tá com o dinheiro com o sapato, seu pé te cabe. Assim que desce, o primeiro vendedor que te atender e você gostar, você vai comprar. Sim. Não interessa qual marca você entrou. Se você gostou, você compra. E, Calu, como que você avalia o aparelho que você vai comprar? Você pega meio na onda da moda, você surfa nisso? Ou você, olha, isso aqui tem a ver comigo? Você já fez algum tipo de aposta que não deu certo? Ai, graças ao bom Deus, acho que eu rezo tanto pra minha espiritualidade me colocar no lugar certo, na hora certa, que todas as minhas apostas de aparelhos são aparelhos que eu acreditei muito mesmo, porque assim, eu tenho uma coisa, eu não gosto de coisa que não funciona. Sou muito prática, eu não tenho tempo pra perder, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e, putz, eu não gosto de coisa que não funciona. Então, eu gosto realmente do aparelho que me entrega resultado, sabe? Então, algumas tecnologias a gente já sabe como que ela vai funcionar e para quem você vai fazer. E eu acho que antes de tudo, além de você ter toda essa parte científica por trás de como esse aparelho vai trabalhar, é você ter tesão e acreditar. Entendeu? Por isso que eu sempre faço em mim. Porque na hora que você faz em você, você fala, uau, funcionou muito. E aí, na hora que eu vou te indicar, você tá vendo realmente que eu gostei, entendeu? Porque você não consegue indicar uma coisa que eu não consigo indicar uma coisa que eu não acredito, entendeu? Então eu acho isso. Eu ainda não tive nenhuma dessas, mas eu acho que o que mais presta atenção hoje no meu lado empreendedor é você realmente, acho que todo empreendedor é assim, né? Você vai investir aqui ou você vai investir ali. É eu tentar ter a percepção do vai fazer o boom, mas vai ser um boom duradouro, ou vai fazer um boom 8 meses, o paciente vai ver que não funcionou direito e eu vou ter que segurar a bucha de que eu não tenho esse pelos 8 meses, entendeu? Sim. Tem uma dúvida que a gente tá falando de negócio de mercado de luxo, só que hoje em dia tem uma parte do mercado que são essas clínicas que elas acho que fazem um atendimento de muitas pessoas e elas conseguem ter um preço mais reduzido, às vezes estão dentro de shoppings, essas coisas. Qual que é o seu pensamento sobre essa vertente e o que você acha deles no mercado? Você acha que isso vai durar por muito tempo? Eu não acho que é mercado de luxo. Eu acho que a gente tá tratando, não tem problema, eu acho que sempre vai ter, eu acho que eu trabalhei em hospital público, faculdade é hospital público, eu dava plantão na Paraisópolis e o hospital da minha faculdade era o Grajaú. E assim, dentro da residência da faculdade, a gente tratava alguns pacientes esteticamente, não pelo SUS, porque o SUS não paga o Botox, mas a gente fazia 1 hora extra no ambulatório, a gente comprava o Botox, não cobrava 0 do paciente, cobrava só o custo mesmo do produto, e eram pessoas de uma classe C, né, então assim, C, D, às vezes a pessoa vinha e custava mais ou menos na época, eu posso dizer, uns R$400. O custo do Botox na época que a gente conseguia fazer um preço barato para eles conseguirem. De certa forma é elevado, né? Todo mundo é isso que eu tô falando, 400, R$500, poxa, um salário mínimo, quanto tá hoje? 1.200? Acho que um pouco mais, né? 1.600. Então, assim, R$1.600. Se você tirar R$500 do seu salário, R$800 do seu salário, é metade do seu salário, né? Pra você fazer um Botox. E assim, então eu vejo hoje que, assim, todo ser humano tem sim necessidade de autoestima, cuidado e amor próprio, né? Pra conseguir fazer as coisas. E a pessoa investe nisso, porque isso realmente é uma energia modificadora no dia a dia, ela trabalha mais, ela vai conseguir mais faxina, ela vai conseguir mais emprego. Então, eu percebo sim que existe esse mercado, eu acho que é um mercado que eu acho que todo mundo tem que ter acesso, né? Não é meu público, ele não vai concorrer comigo, mas eu acho interessante conseguir montar um lugar para essas pessoas também poderem ter acesso. A gente só precisa ter cuidado e entender, né? Porque o Botox, vou dar o exemplo da toxina botulínica, Botox é uma marca, sem conflito de interesse. É uma toxina botulínica, ela é um pó. Quando você pega o frasquinho assim, transparente, parece que veio vazio, porque o pó fica todo coladinho no frasquinho, então às vezes parece que veio vazio. Você tem que diluir com soro fisiológico, com uma proporção certa de soro fisiológico, 1 ml de soro fisiológico, você mistura e aí você aplica. Tem gente que dilui para 3, 4 ml. Óbvio, vai ficar 1/4 do valor, porque eu consigo fazer 4 pacientes a mais, só que vai durar 1/4 do tempo. Então você precisa entender que tipo de lugar você está fazendo, com que tipo de tratamento e quanto você está conseguindo. Porque existe, sim, a gente tem um valor mercado de luxo, porque você tem todo um atendimento e etc., mas não dá muito para sair daquele lugar, porque também se você, fiz um Botox por R$200, não paga nem o frasco do Botox, entendeu? O custo então é o mesmo para todo mundo, né? Exato. Então, tem o laboratório, você consegue negociar melhor, pior, mas... Então eu acho que assim, é super interessante esse tipo de mercado.
se a gente tiver profissionais, né? Porque assim, eu tenho um pouco de receio quando a gente tá falando de preenchedor, porque na hora que a gente usa o ácido hialurônico, a gente pode cegar uma pessoa, você pode necrosar uma boca, necrosar uma ponta nasal. Hoje em dia, se você for olhar na internet, você vê tragédias gregas acontecendo, né? Pessoas processando no laboratório que elas querem se matar porque foi fazer pra ficar mais bonita e a ponta do nariz caiu, é um caos. Só que daí você vai ver quem aplicou, qual foi a técnica de aplicação, né? Complicação todo mundo é inerente do procedimento, que nem a gente pegar um carro, mas você tem que saber o que você vai fazer se você tiver uma complicação. Então, quando você tem um profissional bem treinado, você consegue reverter uma complicação tranquilamente. Tranquilamente não, mas com bastante margem de sucesso, digamos assim. Então, eu acho muito legal. Eu tenho uma ideia de um projeto para isso, porque eu acredito que todo mundo tem direito de se sentir bonita e eu falo elas porque a maioria das pessoas que chegaram em mim, né, com essa demanda na época da faculdade eram mulheres, mas eu acho que cada vez mais, independente da classe social e do nível social e do seu poder aquisitivo, você vai ter mais vontade de se cuidar, e eu acho que a gente tem que tentar proporcionar o máximo que a gente puder para a maior parte de gente. Legal. Já que a gente tá falando de produtos personalizados, acho que eu respondi, né? Paula Torres. Super. Paula Torres, que são sapatos feitos à mão, né, Bebel? Gente, enquanto vocês estão assistindo aí, tá passando um videozinho com o processo criativo dela. Os sapatos são super confortáveis, pode usar salto, pode usar rasteirinha, dá pra ficar o dia inteiro. Eu e a Xê somos suspeitas que a gente usa Exato, sempre. e a coleção nova tá incrível, agora cheio de botinhas, né, Bel? Que a gente adora. E tá nas melhores lojas do Brasil, nos melhores shoppings. E você clica aqui no nosso QR Code e entrega pra todo o Brasil. E tá Ai, eu ia falar que tá nos melhores shoppings, gente, só pra reforçar. Não, a coleção tá incrível, Bebel. A gente vai toda semana dar um passeio nos shoppings. A gente sai pra almoçar e passa lá. Eles são lindos. São confortáveis. Não, e são confortáveis também. São porque super. Aquela coisa que é bonita, você põe no pé e não dá certo. Não, ela tem um bom gosto. Você pode ficar o dia inteiro que você não sente. Eu fico chocada. Eu tenho uma sandália super alta, que às vezes as pessoas olham e falam assim, não tá dando seu pé? Eu falo, gente, parece que eu não tô usando nada. Fora que aquela parte de cima dele também parece que é uma espuma, São criativos, sabe? os sapatos são bonitos. E ela faz collabs, assim, fantásticas também. Eu sou muito suspeita, mas a gente é apaixonada. Sempre com coleções, assim, diferentes e com cores. Eu acho que ela tem colorido, eu gosto de coisas coloridas. Tudo muito bem pensado. Vamos entrar nas powers? Vambora. Bom. São perguntinhas mais rapidinhas, tá? Tá. Não, é bom, gente, eu adoro o papo de dermatologista, né? É uma Porque delícia, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, não dá pra se falar. E é isso que eu falo, eu acho que é um momento seu, sabe? Eu tenho uma paciente minha que ela teve câncer de mama gravíssima, tirou a mama, teve que fazer prótese, teve que refazer a estruturação do mamilo e tal. E ela vinha no consultório. Aí eu falava, mas como você tá aguentando, né? Ainda vindo no consultório, ela falou, Calu, eu sempre me cuidei. Agora o meu cuidado só tá relacionado à minha doença. Eu vou lá 3-4 vezes por semana no hospital só relacionado à minha doença. Eu não tenho mais um cuidado de beleza e me sentir bem. Então ela falou, se eu não fizer isso, eu não tenho nem força pra curar a minha doença, né? Então ela fez umas químios, perdeu um pouco de cabelo, a gente já começou a tratar, já voltou mais rápido, a gente já começou a fazer laser na cicatriz. Ela falou, isso me moveu. Porque eu entendi que o meu cuidado era para um lado de beleza e bem-estar, não só de tratar uma doença. Claro. Então, a beleza não tem jeito, né, gente? Não, esse negócio de cicatriz com laser é muito bom, né? Muito bom. Mas uma coisa que ninguém sabe, que eu vou falar rapidinho, os trabalhos científicos mais recentes, você tem indicação de fazer o laser na cicatriz assim que você tirou os pontos. Tem gente que acha que é muito tempo depois. Você tem um processo de remodelação do colágeno mais eficaz recente. Que legal. Ah, legal. Bora. Bora. Vamos lá. Qual que é o seu procedimento favorito? Uau! Aí fica difícil. Um pouquinho de cada um pode ser. Agora. Só pode escolher um, brincadeira. Um pouquinho de cada um. Escolher 2, vai. Eu acho que uma estruturação facial e um bom laser. Porque eu acho que se eu só fizer o laser e você não tiver estruturação nenhuma, você continua com o olho fundo e o rosto pesa. Mas o laser, ele vai te dar essa estrutura do colágeno, esse glow na pele, fechar o poro, aquele efeito uau. E quando você precisa de uma reestruturaçãozinha também, tirar aquela olheira funda, dar um upzinho aqui, é vida. Maravilhosa.
Justo. Não, eu vou até Foi sacanagem, né? Não, fora que, né, um já liga o outro. Eu vou aproveitar, já que a gente E eu sou perfeccionista, neurótica, libriana, eu tô louca né? pra Com virgem. eu tô louca. Eu já fico assim, ó. Tô louca pra perguntar seu signo desde a hora que você chegou aqui. Eu sou Libra, tem várias librianas Eu sou aqui. Libra com peixes em aquário, mas eu tenho, assim, várias coisas em virgem. Por isso, perfeccionista. Por isso que você falou eu falei, já comecei a sofrer. Eu já pensei, vou fazer uma coisa, mas vai faltar outra. E aí o cabelo e o bumbum e a barriga. Às vezes, inconscientemente, você tá olhando pra alguém e você começa, tipo... Com certeza, 100%. Não, a gente você entendeu, né? Que a gente passou, ela já sabe tudo que a gente precisa, Isabel. E sabe o que é o pior? Às vezes, eu falo, mas eu faço com tanta compaixão, eu não faço com julgamento. Sim, sabe? Às vezes eu falo... Essa olheirinha poderia melhorar. Várias vezes, às vezes a pessoa... Aí uma hora ela cria uma intimidade, ela pergunta, você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, acho, por favor, vamos resolver. Aí a pessoa, eu falo, não sei, eu falo com o meu financeiro, a gente faz um jeito, eu não sei. Ainda mais que Libra, gente, é o signo da beleza, né? Tem jeito. Não, e às vezes você olha a pessoa, por exemplo, eu olho umas pessoas que estão super bonitas às vezes, mas tá com um olhar de cansado. Eu fico pensando, eu falo, gente, eu resolvia isso em 5 minutos, ia ficar tão bom. Ela Mas a pessoa nem sabe, né? Nem sabe, eu penso total. Adorei. Então me perdi. Voltei. Vamos aproveitar que é mês das mulheres, né? Mês de autocuidado. E começo do ano, né? Que muita gente passou janeiro, praia, carnaval. Sim. Fala 3 dicas que ajudam a melhorar bem a pele. Eu acho muito incrível a gente colocar um antioxidante. Eu acho que essa dica ninguém sabe, não é tão comum, mas a vitamina C, ela ajuda a tirar o processo inflamatório da pele. Então, o paciente que mancha muito no verão, eu falo para colocar 2 gotinhas de vitamina C antes do protetor solar, porque a chance de você ter rebote ou pigmentar mais com aquela inflamação e envelhecimento, né, por causa do raio ultravioleta, é bem interessante. Eu gosto muito de usar um protetor com cor, porque eu acho que bloqueia mais, não sei se é uma coisa meio que todo mundo já sabe muito, e eu acho que antioxidante Vioral também no verão ajuda demais. Tá, vitamina C compra na farmácia normal? Farmácia normal, vitamina de gotinha, posso dar 3 dicas. A da Adicus é super boa, a da Dermage, que é, falando, né, em falar coisas brasileiras boas e eficazes. E a SkinCeuticals também, eu acho que é uma vitamina C bem estabilizada. E daí compra já fácil de achar na farmácia. Vitamina C, ponto. Vitamina C, normalmente a vitamina C ela é em gotas, né? Você só precisa prestar atenção porque a vitamina C é difícil de estabilizar, então alguns laboratórios têm um veículo que fica meio oleoso. A da Dermage é bem sequinha e para uma pele de verão eles têm 10, 20 e 30%, pode ser 10%. E a da SkinCeuticals normalmente para uma pele mais fininha chama Serum 10. E a da Adicus também eu acho que ela é bem sequinha. Eu adoro essa marca, SkinCeuticals. Eu tenho várias coisinhas de acne também, né? É maravilhoso. O Blemish que você usa. É. Eu gosto de associar. Então, quem tem pele oleosa, agora a gente já entra num tratamento mais individualizado. Quem tem pele oleosa mistura a vitamina C com um pouquinho do Blemish, porque ele ajuda a segurar um pouquinho dos poros. Legal. Ai, adorei, gente. Olha as dicas. Boas dicas. Eu tô aqui, mas só faz se você tiver a pele. Não vai sair todo mundo fazendo, gente. Exatamente. Só a pele mais oleosa. E esse último antioxidante faz o quê? O antioxidante, a vitamina C é um grande antioxidante. Então, não sei se a gente tem tempo, mas eu posso dar uma explicação rápida, porque ninguém sabe, todo mundo fala de antioxidante, mas ninguém sabe o que é. Toda a nossa célula, quando ela vai ter o metabolismo dela, ela produz radical livre. O que é o radical livre? É um pouco de elétron que vai ficando ali na célula, que vai atrapalhando esse funcionamento celular. Eu vou fazer um bolo na cozinha, por exemplo, fica a casca do ovo, a banana e a farinha na pia. Se eu for fazer outro bolo e eu não limpar essa cozinha, meu rendimento cai. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, diariamente, com qualquer atividade celular que a gente tem, a gente já produz radical livre, que são esses elétrons que ficam atrapalhando o funcionamento celular na maior eficácia. Como a gente não tem uma vida adequada, perfeita, né? A gente mora numa cidade poluída, tem estresse, consome açúcar, e o raio ultravioleta, já que a gente está falando do verão, ele produz mais radical livre, então ele acumula mais dentro da célula e isso leva ao envelhecimento precoce. E hoje a própria SkinCeuticals tem um estudo científico comprovando como a gente envelhece mais pela poluição. Então toda vez que a gente usa substâncias que são antioxidantes, o que elas fazem? Ela é a faxina da cozinha. Ela neutraliza esses elétrons para a gente conseguir ter o melhor funcionamento celular. Então, quem são os antioxidantes? As berries, né? Strawberry, blueberry, são Vioral, elas são super antioxidantes. O resveratrol do vinho tinto, então é bem conhecido. Aí, ó, tá vendo? Agora ajudei vocês. E outro antioxidante muito famoso é a vitamina C. Então, assim, sempre que a gente vai ter um grau de exposição solar, alguma coisa que vai trazer mais dano para nossa pele, e a gente usa o antioxidante, a gente neutraliza esse processo de envelhecimento.
Legal. Tá anotado, né, gente? Tá. Depois eu vou fazer uma prova. Exatamente, adorei. Tem alguma idade certa pra começar o procedimento? A gente sabe que a partir dos 20, 25 anos, a gente para a nossa produção de colágeno e começa a degradar o nosso colágeno. Então, assim, hoje a gente fala, mas é começar tão cedo. Mas eu acho que um laser você pode começar a fazer para manter e você produzir novo colágeno ao redor dos 20. Aí você vai falar, nossa, pergunta que não quer calar, né? Quando que eu faço um botox? Aí é individualizado. Eu tenho paciente minha de 40 que eu falo, não precisa fazer botox. Eu tenho paciente minha de 25 que ela tem uma força na glabela gigante, porque ela tem astigmatismo, ela força, e eu peço pra ela fazer. Então o botox eu acho que aí vai muito da força da musculatura, mas laser, a partir dos 25, o seu laser ideal você já pode, porque você vai manter o seu colágeno, entendeu? Eu gosto de fazer uma brincadeirinha que é um banco de colágeno. Toda vez que você faz algum estimulador de colágeno, você põe mais dinheirinho na sua conta. Conforme você vai vivendo, você vai gastando, mas daí você vai pondo mais dinheirinho na conta, porque se você só tirar o dinheirinho da conta, não tem mais jeito. exato, nem colágeno. Nem colágeno. Ai, gente, colágeno é tudo. Cadê esse banco de dinheiro e Cadê colágeno, esse gente? colágeno? Gente do céu, tomara que cada vez mais eles investam em pesquisas pra colágeno, Exato. pra Não, mas a gente tem contribuir. muito boas tecnologias hoje, gente. Se a gente associa, eu brinco assim, produzir colágeno não é uma coisa fácil, mas a gente tem fontes de calor e fontes frias. As fontes de calor são os devices, né? Eu tenho tecnologia de ultrassom, erbium, Nd:YAG, então radiofrequência. A gente consegue muito bom resultado. E a gente associando com fios de colágeno ou os bioestimuladores, você consegue criar um processo inflamatório benigno que acorda essa célula produtora de elastina e colágeno para produzir mais. É impressionante a diferença. Se eu pudesse tratar metade do seu rosto, ou um bumbum, o outro não, eternamente você ia ser melhor do lado que foi tratado, porque você colocou mais dinheirinho na conta, ele vai gastando também, mas você já tinha mais, entendeu? Então, a gente tem muito recurso. É que eu acho que as pessoas deixam para fazer muito para frente e muitas pessoas são imediatistas. Então, elas não criam um raciocínio e uma educação de fazer o colágeno constante, que são os lasers. Entendeu? Você só faz o botox não trata a sua qualidade de pele. Você tem um resultado imediato, acabou. Então, o colágeno, se você fizer com uma constância, você pode ter certeza que faz muita diferença. Tenho a minha última aqui, então. Pode fazer. Quais são os maiores desafios de empreender como médica? Eu acho que é coragem. E eu acho que é a coragem de acreditar na gente mesmo. Não sei nem ser só como médica, mas na área médica é primeiro você aceitar que você é um empreendedor. É você aceitar que você pode cobrar pelo seu serviço, é você aceitar que você merece ser bem paga pelo serviço que você faz bem, né? Porque a gente sai da faculdade de medicina com esse lugar, né? Médico não pode cobrar, nossa, o cara é mercenário. Não tô indo pros extremos, tô falando dentro de um bom senso. Mas existe esse lugar onde o desafio é você aprender como fazer. Mas hoje a gente tem curso, então eu acho que nem sei se é tão desafiador esse aprender, porque tá mais fácil da gente achar um caminho, mas eu acho que os nossos maiores desafios para todo mundo na vida são internos. Então na hora que você acredita que você pode, que você merece, que você pode cobrar sim, que você é uma boa médica cobrando sim, né? Eu acho que tá mais por aí. Adorei. Pra gente finalizar, a gente quer te dar um presentinho. Eba! De bons produtos. Exato, máscara. Já tem um DNA ali, Não, ó. maravilhoso, você vai adorar. É máscara facial com argila, tem mais de 125 minerais. Epa! A gente é apaixonada, tem também um sérum. Gente, como eles não chegaram em mim antes. Não é? Estão chegando agora. Pois é. Tudo à base de argila, é Exato. maravilhoso. Eu Argila adoro aqui, coisas naturais, que legal. brasileira, tudo feito aqui no Brasil. Ó, já estavam falando disso, né? É, O mercado pois A é. local. gente adora o mercado brasileiro. Tem, principalmente produto, né? Argila é muito incrível, né? Nossa argila brasileira Sim. é rica. Eu amo com Maravilhoso. essa máscara, aquelas. É, Maravilhoso. não, e ele incrível. faz um detox e também faz um lifting também. Ai, que É delícia. maravilhosa. A Também, argila gente. dá uma secadinha, dá uma puxada. É, entrega também pra todo o Brasil. É um combo, né? Você faz um laser, já pode passar ela pra dar uma Exatamente, acalmada. exatamente. Maravilhosa. Também entrega em todo o Brasil e também tá nas melhores lojas. Também tá, gente, no Paraguai. Tem alguns lugares também que vende fora do Brasil. Essa do Paraguai é a loja nova, né, Bebel? Acabou de inaugurar. Tá bombando. Acabou de inaugurar. Foi É, em faz setembro 3 do ano meses, passado, é. mas- Mas tá Gente, já tá bombando quase também. Exato. Já nem rendeu tanto que ficou meio do ano já. 58 Mas tudo bem. dias, exatamente. Muito Você bom. vai adorar. E ele também se estende a shampoo, condicionador. Ai, que legal. É, linha total de cuidados, Que legal. tanto pra pele quanto pro corpo. Também tem uma parte de drenagem, eles têm um creme Ela fantástico. já vem toda É na cor da maravilhoso. argila mesmo. E o É. cheiro Bom, é... ó. Gente, sério, é surreal. E ela Porcaria tem um detox. pozinho também pra você preparar. Quem gosta de preparar mesmo, vem Tem um o aroma. pó de argila também Você faz em e casa. você faz em casa. Sim.
Também Essa tem aqui é um a sachê pronta, também. então. É a pronta, aham. Ela não fica tão grossa, isso eu acho bom também. Não, Porque às vezes o paciente põe uma ela A Bel muito dorme com a grossa e... máscara, Nem sinto. porque fica mais confortável. Exato. Eu faço a máscara toda semana. Eu sou muito apaixonada. Essa máscara é power. Bom, a pele delas tá boa, menina. Não sei o que elas fizeram no final de semana, se foi colágeno, se foi namoro ou se foi a máscara, mas tá de sucesso. Ó, a gente tá sendo verificada aqui pela Exatamente. Obrigada. Etiqueta verificada, tá bom. Calu, deixa suas redes pra quem tá acompanhando a gente, poder te acompanhar também. Bom, meu Instagram é DRA Calufranco. É meu Instagram profissional, mas sou eu mesma que respondo as respostas. Então, se tiver qualquer dúvida, eu acho que vocês super podem me mandar lá. Futuramente, a gente vai ter o Instagram do Ink Beauty, que é esse programa pra gente falar um pouco de beleza, autoestima e bem-estar. Falou, né, sobre o Ink. Mas a gente depois faz. A gente faz a mais. parte 2. A gente faz a parte 2. A gente tem que fazer com vocês. É. E que é um programa de troca um pouco pra gente saber de beleza, autoestima, bem-estar e os desafios que cada um na vida busca pra conseguir realmente segurar a sua própria beleza. Mas hoje eu acho que tá tudo localizado no meu, que tá mais fácil. Legal. Adorei. Muito obrigada. Gente, vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar um monte de comentário, ativar o sininho e mandar pra todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.